Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os detalhes que você precisa saber para conseguir amamentar o seu bebê com tranquilidade, sem sofrimento, para que você saiba reconhecer as queixas do seu bebê, o que ele está precisando, o que ele não está ganhando peso. Então vamos lá. Primeiro, como identificar o choro do bebê? Então, nós falamos sempre sobre livre demanda. Livre demanda é oferecer o peito para o bebê quando ele quiser e por quanto tempo ele quiser. Uma das coisas muito comuns é que a gente sempre vai oferecer o peito para o bebê quando ele está chorando. Mas nem todo choro é fome. E nós vamos começar a identificar os diferentes tipos de choro. Como que a gente identifica isso? Primeiro, nós precisamos observar no nosso bebê qual a necessidade que ele está tendo. Então, algumas vezes, você sabe que você amamentou, que o seu bebê esvaziou a sua mama, que ele mamou por um bom tempo, e ele estava saciado, ele arrotou, você colocou ele em pezinho, ele arrotou, você colocou ele deitar. E aí, você identifica que ele está chorando. Mas colocou ele no bercinho e se identifica que ele está chorando. Será que isso é fome? Então, o bebê tem outras necessidades que vão muito além também só da fome. O bebê sente calor, o bebê sente frio, o bebê sente necessidade de proteção. Algumas vezes o bebê mamou demais, comeu demais. O que ele quer simplesmente é levantar, se acomodar, para que ele consiga acomodar aquele leitinho, que às vezes está em grande quantidade, ou às vezes colocar para fora esse leitinho, para depois ele conseguir dormir com tranquilidade. Algumas vezes o bebê quer eliminar gases, quer fazer cocô, né? Tem um pouquinho de cólica, então nem sempre vai ser fome. Algumas situações, é claro que a gente sabe que o peito vai trazer conforto para o bebê, como por exemplo, quando ele está com algum tipo de dor, principalmente na cólica, nesses primeiros 3 meses, quando o bebê suga o peito da mãe, ele tem conforto, libera endorfina, o bebê fica com uma sensação de proteção, de tranquilidade e conforto ao sugar. Então, algumas vezes ele vai sugar o peito, não necessariamente por fome, mas porque ele sabe que aquilo vai o acalmar, vai deixar um certo alívio para aquela sensação que ele está sentindo, que ele não sabe explicar. Então, a cólica, que é aquele desconforto intestinal, e que é muito comum nos bebês, que eles não sabem realmente reconhecer que o intestino está trabalhando, que esse intestino, né, está em funcionamento, e que daqui a pouco ele vai conseguir liberar ou aquele cocôzinho, ou aqueles gases que estão acumulados ali, e ele vai querer o peito. Então, nós precisamos começar a observar os tipos de choro do nosso bebê. Algumas vezes, nós agasalhamos demais o nosso bebê. E ele está lá, dormindo, está suado, começa a chorar. Você põe no peito, ele não quer, ele se irrita, ele joga para trás. E, às vezes, você tira uma roupinha dele, tira uma camada de roupa, porque em alguns lugares do Brasil, nós temos climas um pouco mais frios, né? Principalmente na região sul aqui, né? São Paulo para baixo, inclusive São Paulo, região sudeste, às vezes a gente tem um clima um pouquinho mais frio. E as mães muitas vezes costumam agasalhar um pouco mais os bebês. As crianças vão sentir desconforto. O calor que o bebê sente muitas vezes é o mesmo calor que eu sinto. Algumas vezes ele acabou de mamar, ele vai chorar de certa forma com muita irritabilidade, muito desconforto. E aí você pode observar a temperatura do seu bebê. Então, muitas vezes ele pode estar sentindo calor, ou se você mora num lugar quente, ligou o ar-condicionado, ele está com pouca roupa, ele pode estar sentindo frio. Então, ele vai chorar também de desconforto. E aí, às vezes, o peito vai acalmar, por quê? E traz junto ao colo da mãe, o bebê vai ficar quentinho, ele vai se sentir mais aquecido, ele vai ficar mais confortável, ele vai parar de chorar. Então, é nesse sentido que a gente precisa começar a reconhecer os tipos de choro do nosso bebê. Mas, Anne, e, por exemplo, então me deu um nó agora aqui na cabeça. Um nó pode ter dado um nó na cabeça das mães. Eu tenho que identificar o choro do bebê, porque nem todo choro é fome.
Mas esse bebê, se ele tá com friozinho, o peito ele pode querer um pouquinho para dar aquela aquecida, ou ele pode só vir pro colo e aquecer? Ele pode só vir pro colo e aquecer. Então, não precisa dar o peito. Não, não precisa. E se o calor? Será que ele pode estar? Se eu identificar que ele está quente, eu posso pôr ele para mamar um pouquinho, porque ele pode estar com sede? Algumas vezes ele pode sentir sede, sim. Mas assim, se você acabou de amamentar ele, talvez ele não queira o peito. Vai se irritar quando ele chega perto de você, porque ele então, ele vai querer mais frequente por causa da sede, que está um dia muito quente, ele está com calor, ele precisa se hidratar, repor esse líquido que ele está perdendo, e algumas vezes é o calor do excesso de roupa, né? Que é diferente também, porque alguns bebês são muito agasalhados, né? Muitas mães embrulham esses bebês, colocam muita coberta, e isso tudo pode trazer realmente um certo desconforto para o bebê. Então, eu primeiro tiro uma roupinha ou deixo ele mais fresquinho. E se ele acalmou, tudo bem. Eu não preciso dar o peito. Se ele não acalmou e está meio quentinho, eu talvez tento dar um leitinho para ver se ele passa uma sede. Exatamente. Porque às vezes pode ser que esse bebê esteja com, desidratando. Ele acabou de mamar, mas mamou uma meia hora. Mas ele pode estar sentindo sede pelo excesso de calor do ambiente. E aí, às vezes, ele vai querer mamar um pouquinho. Mas se tem roupa em excesso, você vai ver que só de tirar esse excesso de roupa, o choro já passa. Você não precisa nem levar ele ao peito. Você vai ver que o excesso de roupa, quando você tira, o bebê já se acalma, se acomoda no seu colo e já vai dormir novamente. Por isso que é importante identificar o choro. Quer dizer, você vai fazer uma outra ação antes e ela vai resolver. Talvez você ainda precise dar um pouquinho de respeito, mas talvez uma outra atitude já resolva o problema. É isso? Exatamente. Às vezes é exatamente isso. Às vezes você precisa algumas vezes ainda oferecer o peito. Porque, por exemplo, digamos que o bebê chorou bastante, ele estava com um pouco de frio, você aqueceu ele no seu colo, mas aquele choro todo fez ele despertar. E a gente sabe que o sono do bebê, ele é induzido pela sucção, né? Então, a criança, algumas vezes, vai querer sugar um pouquinho o seio da mamãe, não necessariamente para encher a barriga de leite, mas porque ela precisa fazer um pouquinho de sucção para dormir, que é a sucção não nutritiva que a gente chama. Então, a gente vai passando a reconhecer, no nosso bebê, quais são as necessidades dele através do choro dele. Existem choros que são inconsoláveis, que nem peito, nem colo, nem nada consegue acomodar. Esse choro inconsolável normalmente está relacionado a uma cólica muito forte. E essa cólica é aquela cólica tradicional de literatura. A gente fala que ela vai durar por até 3 meses, um período de até 3 meses, e aos 3 meses, normalmente, ela tende a sumir, desaparecer, porque o intestino dela já está maduro, já está trabalhando adequadamente, então esse bebê passa a não ter as famosas cólicas. E esse choro inconsolável, ele normalmente tende a durar por pelo menos 1 hora. E esse choro, ele acontece mais de uma vez na semana. Normalmente ele acontece todos os dias em determinado horário, ou pelo menos 3 vezes por semana. E isso é o choro da cólica, a cólica tradicional, aquela cólica realmente que o bebê tem por conta da imaturidade do intestino, tá? E a cólicazinha, algumas vezes os bebês têm cólica, e é natural, porque eles tomam só leite, e leite tem muita lactose, a lactose é um açúcar, é um carboidrato, que no intestino do bebê, quando ela é quebrada para ser digerida, ela produz um gás. E às vezes esse gás fica acumuladinho ali e o bebê pode ter um pouquinho de cólica, que também é natural. Não é nada do que você comeu, enfim, Só para reforçar que às vezes pode ser esse tipo de cólica e não aquela cólica que o bebê tem do choro estridente e inconsolável, ok? Adotar uma posição confortável para amamentar, tanto para você, mamãe, quanto para o bebê, faz toda a diferença na amamentação também. De como é essa posição, de como eu devo estar posicionada, de como o meu bebê deve estar no meu colo,
para que ele consiga mamar com efetividade, que ele consiga extrair esse leite, para que ele realmente sacie a sua fome, que ele consiga se satisfazer, que a saciedade do bebê realmente seja durante a mamada e não uma mamada tão longa, de 2, 3, 4 horas, né? Porque, às vezes, a pega incorreta, ela se dá por uma posição inadequada. E, às vezes, a posição inadequada é por conta de desconhecimento mesmo. Muitas vezes, eu coloco o bebê para mamar e eu também não estou confortável. Muitas vezes, eu estou sentada no sofá, que não está muito legal, um sofá que é muito profundo, que eu fico com as costas, né, não muito bem apoiadas. Muitas vezes é um sofá muito alto, eu não consigo alcançar meu pé no chão, né? Muitas vezes eu estou sentada numa cadeira, mas essa cadeira não tem nenhum conforto, é uma cadeira muito dura, muito desconfortável, e eu tenho que ficar ali cerca de 30, 40 minutos amamentando, não tem um braço de apoio. Então, tudo isso vai fazendo com que a mãe fique muito cansada e muito desconfortável. Quando a mãe fica muito cansada, desconfortável, a posição não está legal, a ejeção, ou seja, a saída do leite também não vai ser legal. Então, eu vou me ajeitando, vou ficando desconfortável, o leite já não vai saindo da mesma forma como estava saindo no início, o bebê muitas vezes perde a posição da pega adequada, ele acaba escorregando, pegando o mamilo, muito na pontinha, pode começar a machucar, a mãe pode começar a sentir dor, e aí ela vai querer terminar aquela mamada. Então, para ela, muitas vezes, essa amamentação de 30, 40 minutos, que deveria ser tranquila, passa a ser um sofrimento, né? Porque, principalmente, ela está sendo desgastante, né? Ela está sendo desconfortável. Então, lembrar que para que a mamãe consiga fazer com que o bebê pegue adequadamente, com que o bebê mame tranquilamente, com que ela fique bem, ela precisa estar confortável. O bebê também, gente. Então, a posição do bebê é fundamental para que ele consiga pegar adequadamente a néula e que ele consiga mamar o peito adequadamente. Como é que tem que ser a posição do bebê? O bebê tem que estar com a cabeça e o tronco alinhados. A barriga do bebê tem que estar colada na barriga da mãe. Esse bebê não deve estar muito longe do peito, nem muito acima, muito para cima, nem muito para baixo. O pescocinho dele não deve estar virado, corpinho para um lado, pescoço para o outro, porque senão ele não vai conseguir fazer uma boa pega. Ele vai ter dor durante a mamada, ele vai sentir aqui um desconforto nessa região, principalmente dessa musculatura aqui da cervical, ele pode sentir dor, e ele não vai conseguir pegar legal, vai começar a mamar um pouco, vai largar, vai se jogar para trás, vai querer pegar o peito de novo, e larga de novo, e a gente fala, nossa, mas o que será que tem, né? Por que o bebê não está conseguindo mamar bem? Será que é meu leite? Será que é aquilo que eu comi? Hoje o bebê está largando muitas vezes o peito. Será que é, sei lá, aquela comida diferente, que ele não está gostando do leite? Às vezes não é nada disso. É a posição que o bebê está, que não está totalmente confortável, e aí ele provavelmente vai largar o peito várias vezes, vai se irritar, não vai conseguir extrair o leite com eficácia. Muitas vezes ele vai machucar o seu peito, vai machucar o mamilo. E aí, gente, isso também vira um desconforto, porque a gente começa a pensar que essa mamada não está sendo eficiente, não está sendo eficaz. E normalmente não está. Então, é aquele bebê que vai mamar um pouco, e daqui a pouco vai querer mamar de novo. Daí vai mamar mais um pouco, e vai querer mamar de novo. E isso não é livre de demanda. Isso está associado a uma pega ineficaz, uma pega incorreta. Então, a gente precisa corrigir essa pega. Então, sobre a posição do bebê, a gente falou na nossa jornada de amamentação que a gente fez no ano passado. Então, nós vamos estar falando sobre isso no nosso encontro, no dia 28 de janeiro. Se você tem alguma dúvida, se você quer se informar mais sobre isso, nós vamos estar explicando melhor nesse nosso encontro,
que vai ser dia 28 de janeiro, e a gente vai estar mostrando para vocês como é que é a posição adequada para o bebê mamar. Então, qualquer coisa, mande uma mensagem para a gente manda o link, você se cadastra nesse nosso encontro do dia 28, e lá você vai ter mais informações sobre isso. Porque a gente precisa sempre lembrar que a posição do bebê, quando ela está desconfortável, pode causar uma dor aqui nessa região da cervical, e o bebê realmente vai soltar o peito várias vezes, não vai conseguir extrair o leite adequadamente, vai querer mamar muitas vezes, e aí, algumas vezes a mãe pode achar que isso é um problema com o leite dela, problema com a produção do leite, enfim, né? E normalmente está só na pega, na posição do bebê. Então, assista lá, gente. Se puder, se inscreva e participe no dia 28, que a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre esse tema. E se você precisar, mamãe, interromper a mamada para corrigir, né, essa pega, você está sentindo alguma dor, o bebê está mamando, e você está percebendo que está com uma certa ardência, o bico está dolorido, você não está conseguindo mais aguentar, deixar o bebê ali mamando, o que é que você vai fazer? Você precisa interromper a mamada adequadamente para você não ter mais um prejuízo nesse seu mamilo, para não machucar mais. Então, como que a gente faz? Com esse dedinho aqui, a gente vai procurar o cantinho da boca do bebê, vai colocando o dedinho lá dentro da boca do bebê, pelo cantinho da boca, vai encontrar o nosso mamilo e vai puxar para fora para interromper. Nunca a gente interrompe mamada, por maior que seja a sua dor, mamãe, fazendo isso aqui, ó. Tirando esse plug, né, muito rapidamente, tentando desconectar esse bebê a qualquer jeito. Você faz isso, ó, você puxa o bebê. E aí, quando você puxa o bebê, vem junto o mamilo e pode fazer uma lesão na inserção do mamilo. Pode rasgar, pode fazer uma machucadinha ali. E aí é mais um machucado, é mais dor. Então, sempre lembrar, para interromper a mamada, seja no final da mamada, que você viu que o bebê já mamou, já está satisfeito, e você quer ver se você consegue já tirar, ele já fez bastante de sucção não nutritiva, põe o dedinho lá para tirar. Se você está com dor, se o bebê está pegando errado, se está machucando, coloca o dedinho para interromper, para tirar a bico do peito lá de dentro da boca dele, para que você não machuque mais o seu peito. Lembrar que a sucção também pode ser ineficaz. Nós temos que observar a nossa sucção. Para ter sucesso na amamentação, a gente precisa observar o que é uma sucção efetiva e uma sucção não efetiva. Então, como que ela sabe? Ela precisa observar se o bebê está sugando, né, amplamente, ele está mexendo toda essa mandíbula. Se a hora que ele mexe essa mandíbula, esse movimento é rápido ou é muito curtinho, se é só aquela mastigação, como se o bebezinho estivesse mastigando chiclete, só na pontinha do bico, ou se o bebê está fazendo uma mamada longa, demorada. Quando o bebê faz essa sucção mais longa, mais demorada, que ele movimenta a mandíbula até aqui na orelha, sem nenhum barulho, e você percebe que ele engole o leitinho, ele sugou, engoliu, respirou. Isso é sinal que o seu bebê está conseguindo extrair o leitinho, que ele está conseguindo retirar o leite do peito e, consequentemente, está fazendo uma boa mamada. Agora, se você observa que o seu bebê está só com aquela sucção curtinha, mexendo só aqui na ponta da boca, como se ele estivesse realmente fazendo apenas a pressão do lábio aqui, sem mexer a mandíbula, muito provavelmente ele esteja fazendo só uma sucção não nutritiva, ou seja, ele não está conseguindo extrair o leite. Nesse caso, o bebê está provavelmente mamando de forma ineficaz, ou ele só está chupetando esse peito, sugando esse peito para dormir. Então, você tem que saber identificar o tipo de sucção para você realmente ficar mais tranquilo em relação. Será que o bebezinho está conseguindo extrair bem o leite ou não?
Quando a sucção é efetiva, você vai sentir que a sua mama vai ficar mais macia, você vai perceber que o bebê vai largar o peito, vai ficar saciado, vai dormir por um tempo. Independente do tempo, se é 40 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, cada bebê vai ter um tempo, né? Então, observar a quantidade de xixi. Se ele está fazendo bastante xixi, é sinal de que essa sucção está boa, ele está conseguindo retirar bem o leite. Então, é importante que você reconheça como está a sucção do seu bebê no peito, para que você realmente identifique, ele fez uma boa mamada ou não fez uma boa mamada. Então, isso vai fazer com que você até se atente. Nossa, o bebê está dormindo demais no peito, está mamando muito pouco. Vou retirar o excesso de roupa, vou deixar ele um pouco mais livre, para ele ficar mais acordado, para que ele consiga sugar melhor, para que ele faça uma sucção mais ampla, para que ele consiga extrair melhor o leite, para que essa mamada seja eficiente, para que ele se satisfaça, fique saciado, ganhe peso e durma por um tempo, né? Um tempo considerável, para que você também tenha a sua possibilidade de descanso e que tenha a sua produção de leite adequada. Uma produção satisfatória. Quando o leite sai, né, sai adequadamente, o bebê extrai o leite adequadamente, você vai ter uma produção satisfatória. Se o bebê não está extraindo esse leite adequadamente, se essa sucção não está eficaz, muitas vezes você pode ver que a sua produção pode diminuir. Então, muitas vezes, a baixa produção de leite da mãe pode estar associada à sucção ineficaz. Então, a gente tem que avaliar como está essa sucção para que a gente consiga realmente ajudar a mamãe a melhorar a sua produção de leite. A livre demanda é sempre, né, uma pergunta muito frequente das mães, que elas nunca sabem. Será que isso é livre demanda? Será que o meu bebê realmente está conseguindo mamar? Ele está ficando muito tempo no peito? Né? Como que a gente reconhece a livre demanda? A livre demanda é que eu não coloque horários rígidos para as mamadas, para o bebê que vai se manifestar a hora que ele quiser mamar. Como eu reconheço o horário que o bebê quer mamar? Né? Primeiro ele começa a se mexer, ele está ainda de olhinho fechado. Aí depois disso, esse bebê começa a movimentar-se mais, a boquinha, abrir os olhinhos. Chega no momento que a intensidade da fome vai ficando maior, esse bebê vai procurar alguma coisa para sugar, vai começar a piscar mais. E quando a intensidade já ultrapassou, né, a fome já está desesperadora, aí esse bebê vai chorar. Então, você precisa reconhecer esses sinais de fome. Não precisa esperar o choro desesperado para levar o bebê ao peito. Alguns bebês ficam muito irritados quando estão com muita fome. Eles têm maior dificuldade de pegar o peito. Então, se o seu bebê está com dificuldade de pegar o peito quando ele está com muita fome, reconheça os sinais de fome e coloque ele para mamar antes, mesmo que ele ainda está com um pouquinho de sono. Talvez nesse momento ele vai abocanhar melhor, com mais tranquilidade, você não vai ter tanto sofrimento para pôr esse bebê ao peito. Então ele vai pegar com mais facilidade. Então reconhecer os sinais de fome é importante na livre demanda, porque também a gente não sofra, não fique colocando o bebê, né, o tempo inteiro. Então observar, se eu dei mamar para o meu bebê há 20 minutos atrás, ele sugou bem, ele conseguiu extrair bem o leite, e ele já chorou, talvez esse choro não seja fome, como eu falei lá no início. Agora, também, por outro lado, se esse bebê está mamando, e mamando por um longo tempo, por exemplo, 2 horas, 3 horas, talvez a sucção não esteja eficaz, talvez a pega não esteja correta, talvez eu precise corrigir a posição desse bebê ao peito para que ele consiga extrair melhor o leite. Ou talvez a minha produção também não esteja adequada, talvez eu não dormi bem à noite, eu esteja muito cansada, por vezes irritada, estressada com alguma situação que está acontecendo, a produção pode ter diminuído um pouquinho, e esse bebê pode exigir também mais vezes ao peito por conta disso. Então, a livre demanda ela também está associada
além da pega, da sucção e da posição, a produção de leite da mamãe, que também pode estar relacionada ao cansaço, à fadiga, né? Quando ela consegue descansar, quando ela relaxa, quando ela se tranquiliza, esse bebê dorme um pouco mais, ela dá uma cochilada, ela dorme, a produção se mantém, melhora, né? Ela observa que a produção melhorou, ela fica mais tranquila e talvez esse bebê mande com menos frequência. Então, reconhecer todos esses sinais é importante para que você não sofra, para que você realmente consiga ficar um pouco mais tranquila em relação a você estar nutrindo adequadamente seu bebê da melhor forma possível. Oferecer as mamas. Qual peito eu ofereço, né? Eu ofereço o mesmo peito que eu dei na última vez? Eu tenho que oferecer os 2 peitos na mesma mamada? Eu ofereço só um peito agora? E na próxima mamada eu ofereço outro peito? O que é certo? Não existe certo, gente. Não existe nada muito... como é que a gente vai falar? Muito engessado. A gente não pode engessar demais. Para algumas mães que têm pouca produção, que elas estão organizando um volume de leite lá no 2º mês de vida, talvez essa mãe precise oferecer os 2 peitos. Então, o bebê mamou nesse peito, ele quer mais, ele não se saciou nesse, porque a produção dessa mãe se mantém um pouco baixa e esse bebê está exigindo um volume maior, é interessante que ela coloque o bebê no outro peito. Agora, para aquela mãe que acabou de ganhar o bebê, que o leite desceu, esse peito está muito cheio, ela tem muito leite, então o adequado é que ela deixe o bebê mamar nessa mama toda a mamada até ele satisfazer. Na próxima mamada, ela vai oferecer o outro peito. Ai, mas ali esse peito está muito cheio, está muito duro, está muito difícil do bebê pegar. Eu posso oferecer o peito que ele mamou a última vez, que está um pouco mais macio? Pode. Então, coloca o bebê para mamar novamente naquele peito que ela já deu anteriormente, que está mais macio, que o bebê está conseguindo pegar. Depois que o bebê mamou, vai lá, faça a massagem. A gente tem vídeo falando sobre isso. Vamos fazer a massagem, vamos fazer a ordenha, vamos retirar esse leite, vamos esvaziar esse peito, para a gente não ter uma complicação, como um engurgitamento, empedramento, né, que a gente fala, uma obstrução de ductos, uma mastite. Então, esvaziar essa mama. Se eu dei 2 vezes nessa, eu tenho que esvaziar essa. Porque senão eu posso ter uma complicação, essa aqui vai ficar muito tempo cheia, e aí eu posso ter alguma outra dificuldade, uma complicação nessa mama, por conta desse peito muito cheio. Então, precisa reconhecer como está a minha mama, para que eu realmente saiba como oferecer. Se eu ofereço só uma mama, se eu ofereço a mesma mama novamente, ou se eu preciso oferecer as 2 mamas. Se eu for oferecer as 2 mamas, eu tenho que ter o cuidado de não oferecer as 2 mamas para dar uma aliviada e deixar o bebê mamar só o primeiro leitinho, né, Anne? Porque senão ele vai mamar só aquele leitinho mais magrinho. Isso é importante para aquela mãe ter uma produção de leite maior. E aí, realmente, às vezes, né, eu ofereço sempre, eu troco de mama e não faço extração desse leite, eu não retiro esse leite. Então, eu dei mamar agora e a minha mama estava muito cheia. Eu não retirei o leite. O bebê mamou um pouquinho e a mama continuou cheia. Ele mamou só aquela primeira fase, que normalmente tem menos gordura, e o bebê encheu a barriguinha, aquela leite, os fatores de hidrata mais o bebê, mas tem pouca gordura. E aí, daqui a pouco, ele quer mamar de novo, porque esse leite é de rápida digestão, e aí eu coloco na outra mama que está explodindo, para dar uma esvaziada. Aí ele mama a primeira fase de novo. Então, algumas vezes, essa situação faz com que o bebê ganhe menos peso, mame com mais frequência. Então, ordenhar a mama, retirar o leite, esvaziar o peito, antes de oferecer o peito para o bebê, também é muito importante quando a mãe tem uma produção maior. Esvaziar o peito também faz com que o seu bebê consiga mamar mais tranquilamente.
Muitas vezes a mãe fala assim, nossa, Anne, meu bebê se engasga no peito o tempo inteiro. Elas usam o termo, ele fica se afogando, ele se afoga. Na verdade, a criança, ela está com dificuldade de mamar porque o fluxo de leite está muito intenso, está muito grande. Então, quando ela vai engolir o leitinho, depois que ela engole, ela vai respirar. Quando ela vai respirar, a mãe tem muito leite, a boquinha já está cheia de leite novamente. E aí é nesse momento que o bebê fica se engasgando. Ou quando ela suga, desce demais e ela não dá conta de engolir esse volume tão grande. Então, retirar leite também é muito importante para que o seu bebê já pegue uma mama mais macia, que ele não sofra tanto para mamar, né? Tem que ficar se engasgando o tempo inteiro por conta daquele volume em excesso. Isso também é uma dica que é valiosa para essas mães que estão percebendo que a produção está muito grande, que o bebê está tendo dificuldade de mamar, ou pelo peito muito cheio, muito duro, né? A mama muito tensa, ou também porque ele fica se engasgando o tempo inteiro. E o que as mamães devem evitar durante o período que elas estão amamentando? O que elas devem, o que elas podem, o que elas não devem, não podem fazer? Então, lembrar que a mamãe precisa ter uma vida, né? Ela precisa continuar vivendo, comendo, fazendo as coisas dela, né? Talvez indo para uma academia. Mas tudo aquilo que talvez seja em excesso pode não ser muito legal para o bebê, né? Então, o que é que a mamãe pode consumir, por exemplo? Ela pode se alimentar de forma variada, a alimentação da família, se alimentar adequadamente, não comer coisas que restringam muito a alimentação, porque ela precisa ter energia para produzir leite e para viver também, senão a mãe adoece. Então, é importante que essa mãe se alimente bem, que ela coma de tudo que ela tem de rotina de alimentação, que ela já comia antes. Ela não precisa fazer restrição de nenhum alimento. Agora, em relação às bebidas alcoólicas, ao cigarro, ela precisa evitar ou não usar preferencialmente. Tanto a bebida alcoólica quanto a nicotina no cigarro, elas caem na corrente sanguínea, né? A gente sabe que quando a gente bebe um pouquinho mais, a gente fica mais alegre, mais tonto, perde um pouco os reflexos. E esse álcool que vai para o meu cérebro através da corrente sanguínea, ele passa pela barreira do alvéolo e passa álcool para o leite da mamãe também. É uma pequena quantidade, mas a gente está passando álcool para o bebê também. A nicotina, a mesma coisa. A nicotina, ela vai dar a sensação de prazer para mim quando eu fumo, e ela passa através do sangue para o leite, e o bebê vai estar recebendo nicotina também. A nicotina pode diminuir a produção de leite da mãe. Então, mamães que fumam em grande quantidade, além de elas estarem passando, né, toda essa nicotina para o leite, elas também podem perceber que a produção de leite delas pode diminuir. Alguns medicamentos não são compatíveis com a amamentação. Então, esses medicamentos devem ser indicados com critério para as mulheres. Não se deve, mamãe, tomar medicações sem indicação médica. E quando você precisar, informe ao médico que você está amamentando. Hoje nós temos uma gama muito grande de medicamentos que são compatíveis com a amamentação. Talvez conversar com o médico sobre a possibilidade de trocar por uma medicação que seja compatível, que você possa amamentar. Então, sempre que você precisar fazer uso de uma medicação, converse com o seu médico, procure um banco de leite, converse com o consultor de amamentação, para ver se é compatível ou não com a amamentação. Além, né, disso, nós precisamos lembrar que os exercícios físicos também, quando eles são feitos com muita intensidade, né? Então, por exemplo, uma mãe que gosta muito de malhar, que vai para a academia e que realmente faz exercícios com muito peso, ela pode diminuir a produção de leite dela, porque ela vai liberar a testosterona em grande quantidade, e além de diminuir a produção de leite, a testosterona altera o sabor do leite.
Então, exercícios físicos devem ser moderados nesse sentido e também por conta do desgaste físico. Então, se essa mãe faz exercícios físicos muito intensos, talvez ela não tenha energia para produzir tanto leite, então possa diminuir a produção de leite. A imunidade dela pode baixar, então algumas vezes ela pode também adoecer, porque ela está gastando muita energia para produzir leite, mas ela está gastando muita energia com os exercícios físicos. Então, voltar aos exercícios físicos moderadamente é o melhor. Nada em exagero, para que você continue sua amamentação de uma forma tranquila, que você tenha leite suficiente, né, e que o seu bebê mame por um período que você, né, puder e quiser amamentar. E as roupas, né? Utilizar roupas confortáveis é muito importante enquanto a mãe está amamentando. Quando a mãe usa, né, roupas que comprimam muito a mama, por exemplo, ela usa um top muito apertado, ela usa uma roupa que faz uma compressão muito grande na mama, muitas vezes ela pode fazer um bloqueio de ductos, por exemplo, né? E aí ela sente que fica uma nodulação, um carocinho, muitas vezes pode ser pela roupa que a mamãe usou. Então, as roupas confortáveis facilitam, né? Facilitam a saída desse leite, não fazem bloqueios de ductos, fazem com que esse leite possa fluir adequadamente, né? Não faz, por exemplo, uma compressão muito grande na mama. Então, usar roupas confortáveis, adequadas para a amamentação, também é fundamental para que você não tenha nenhuma complicação durante o período de amamentação. Vale lembrar que você falou da medicação, a gente semana atrás fez, semana passada fizemos uma live, está postada, inclusive semana retrasada, se não me engano, onde você fala de remédios simples que às vezes as mães acham que não tem problema tomar, como um antigripal, e que pode diminuir a produção, né? Então, remédio é nenhum mesmo, gente. Quando a gente já fala para as pessoas que normalmente não pode tomar remédio sem médico recomendar, né? Mandar, prescrever, a mamãe, mais ainda tem que ter esse cuidado, né, Anne? Porque às vezes num remédio simples tem algo que vai prejudicar a amamentação do bebê, né? É, isso mesmo. Então, a gente tem lá um conteúdo bem legal, falando sobre a questão de medicações, de tintura para o cabelo, de botox, tudo isso, gente. De exames, né, que a gente vai fazer, algum exame com contraste. Tudo isso a gente tem lá, uma live bem legal. Se você tiver alguma dúvida, corre lá e assiste, tem bastante informação. Mas lembrar realmente que a Marcela falou é fundamental, né? Existem alguns antigripais que têm substâncias que fazem com que diminua a nossa produção do leite. E antigripal é uma coisa que a gente corre para a farmácia comprar quando a gente está com sintoma de gripe, nariz escorrendo, aquela dor no corpo. Todo mundo tem aquela dupla de comprimidinho em casa que acaba tomando. Então, muito cuidado, porque às vezes você pode passar, né, uma certa angústia em relação à sua produção de leite, e essa produção pode ter diminuído pela medicação que você tomou para gripe, por exemplo. Então, qualquer dúvida, dá uma assistida lá no nosso material, tem uma informação bem bacana para vocês lá, procurem, e vocês também vão poder estar se informando através dessas informações que a gente já colocou no nosso canal. É isso aí, não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas se você estiver assistindo nessa semana do dia 20 de fevereiro, de janeiro, né, que nós estamos aí, semana dia 20 de janeiro, você é um convidado, então, para o nosso evento, Salvamento Sem Dor, que vai acontecer no dia 28 de janeiro, ao vivo, às 7h30, onde nós vamos passar para você aí, ó, o que você precisa saber, você gestante, você mamãe, né, que vai ganhar um neném aí, o que você precisa saber para realmente amamentar sem dor, né, Anne? Isso aí. Então, nós esperamos vocês. Quem tiver interesse em participar, dia 28 de janeiro, da nossa live, né, que vai falar bastante sobre posição mamada, que a gente precisa observar lá, vou mostrar um bebezinho. Participem. Lembrando que esse é exclusivo para quem tiver inscrito, tá? Então, peça para nós ali no inbox, no comentário no YouTube, enfim. Pede para a gente o link se você não estiver achando aí, para você se inscrever e a gente poder te enviar aí para você se inscrever e participar.